Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia Santana, sou professora da Universidade Leonardo da Vinci, do curso de pós-graduação, doutorado em educação. Estamos aqui hoje iniciando, nossa primeira aula do curso de Epistemologia e Educação 1. Esse curso, pessoal, tem como objetivo, analisar e compreender a ciência que trata a respeito da organização do currículo escolar, Como que ele se organiza, qual foi a sua trajetória histórica, Como nós podemos analisar a ligação entre as disciplinas. Então, tudo isso nós vamos estudar, ao longo desse mês. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de epistemologia, Um pouco sobre o conceito de currículo, como foi que ele surgiu, e pensar essas relações entre epistemologia e currículo mais recente. Então, vamos lá, desejo que todos aproveitem muito bem a aula e, posteriormente, nós temos aí os textos complementares na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, Nós temos aí algumas tarefas e eu fico sempre à disposição para atendê-los, retirar as dúvidas, ajudá-los, naquilo que for necessário. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o conceito de epistemologia, A palavra epistemologia, ela tem sua origem na composição grega de duas palavras, episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa razão ou explicação. De modo, então, que epistemologia significa dizer que nós estamos estudando a natureza do conhecimento, buscando explicar os métodos, caminhos, as formas de elaboração desse conhecimento, os resultados, como eles chegaram a determinado resultado, o que está, por trás de determinado conhecimento, de uma determinada teoria, os elementos, que compõem o processo de construção do conhecimento. Então, a gente busca hoje, pensar como que o currículo, um conhecimento determinado que é transmitido através das gerações por meio da escola, como ele foi pensado, para quem ele foi pensado, quais sujeitos ele pretende formar e a serviço de quem o currículo está. Ou seja, conhecer, então, o que está por detrás, do currículo e para quem ou para que ele serve. Então, vamos iniciar falando sobre o conceito de currículo, A palavra currículo tem sua origem, na palavra latina currículo, cuja raiz, é a junção das palavras cursus e currere. Então, seria mais ou menos, uma trajetória, um caminho percorrido, um curso pelo qual se passa, Na Roma antiga, falava-se de cursus honorum, que era, o currículo, então, um curso em que o final dele, se somavam as honras que o cidadão ia acumulando à medida que desempenhava determinados cargos, avançava na carreira. No nosso idioma, a palavra ou o conceito de currículo, ele assume dois sentidos, De um lado, referindo-se ao percurso ou decorrer da vida profissional e seus êxitos, e de outro, na construção da carreira, por exemplo, de estudante. De maneira mais concreta, os conteúdos do percurso, a organização desse percurso, aquilo que se deve aprender, que ordem deverá ser feita, Os primeiros currículos, que surgiram no Ocidente, o primeiro, era chamado de currículo trivium, porque ele, organizava a formação da pessoa a partir de 3 disciplinas, que era a gramática, a retórica e a dialética. Posteriormente, foi adicionado a ele novas disciplinas, que passaram a ser necessárias, como eu disse, para a formação da pessoa. E aí essas disciplinas eram a astronomia, a geometria,
a aritmética e a música. Então, passou a ser chamado de currículo quádrivio, né? Então, essas 7 disciplinas, gramática, retórica, dialética, astronomia, geometria, aritmética e música, passavam, né, a ser as disciplinas principais elencadas à época, necessárias para formar a pessoa, né? E aí isso foi até a Idade Média, e posteriormente, né, com o avanço da ciência moderna, né, houve transformações e a gente chegou, né, a currículos diversos que existem hoje, que a gente vai trabalhar em aulas posteriores, né, que determinam, né, quais seriam a formação indicada, adequada para a pessoa, né. Então, do ponto de vista etimológico, a palavra currículo, como eu disse, deriva do grego, né, currículo, que por sua vez significa aí a pista de corrida, caminho pelo qual eu vou passar, que de imediato nos leva a uma interpretação de que o currículo escolar se refere, então, a uma trajetória, a um caminho percorrido pelo homem no processo, né, de significação do mundo e produção de conhecimento. Então, né, nós sabemos, né, que o currículo, né, hoje, como nós o conhecemos, né, ele é, então, um programa a ser ensinado, né, organizado de determinada forma, unificando determinados conteúdos em ordem sequenciada, mas aí aliando, né, a epistemologia, a busca por entender como esse conhecimento foi organizado, unificado, por que determinados conteúdos e ordens devem ser sequenciados, nós vamos pensar, então, hoje a serviço de quem, para quê, né, ele, para quem ou para que ele está a serviço. Então, né, essa forma de estruturação aí do conhecimento, como a gente conhece hoje o currículo em disciplinas, ela decorre da civilização científica e tecnológica da modernidade. Ela representa a organização ordenada, né, e formas eficientes de disciplinar, né, os indivíduos. Num conflito entre a produção material do mundo, né, e a produção intelectual, surgiram historicamente as bases de uma organização disciplinar. E essa base, né, de organização disciplinar, ela aparece no intuito de dar conta de formação de crianças e jovens. Primeiramente, em termos didáticos, né, a disciplina significa um conjunto de conhecimentos de uma determinada área, ou acerca, né, de um determinado objeto, com uma metodologia, com uma técnica, né, de procedimentos, cujo resultado alcançado, né, seria a ordem de transmitir conhecimento. Então, o currículo estaria aí disponibilizando para os alunos, na forma de disciplina ou matéria, né, um grande bloco, né, de conhecimentos, como, por exemplo, hoje a gente conhece as ciências exatas, as ciências da natureza, as ciências humanas, sociais e artes, né, passando aí, transmitindo um determinado conhecimento para o indivíduo, né. A ordem, né, de saberes, né, de como ensinar, ela consiste na aplicação de princípios hierárquicos, né, de procedimentos escolares. Então, transportados, né, esses princípios, essa hierarquia, né, essa forma de inserir para o âmbito do currículo, as matérias escolares, né, trazem a ideia aí de uma referência para a modelagem, né, a gente fala assim, modelagem dos corpos e espíritos, né, as matérias, as disciplinas, o currículo, né, vem no sentido de disciplinar os indivíduos. E aí, né, Kant até coloca, né, em seus escritos, né, que é a modelagem de corpos e espíritos para disciplinar os indivíduos, né, como forma, por exemplo, de educar na infância, a fim de que as crianças internalizem espaços, tempos, né, e que formas de postura, né, comportamento. Então, o currículo, né, e seu conteúdo, suas disciplinas, né, elas servem muitas vezes
como modelagem, né, dos nossos corpos e espíritos, disciplinamento dos indivíduos, usando aí a ideia kantiniana. Num sentido assim mais amplo, né, passando de currículo para disciplinas, que é o que a gente visualiza assim materialmente hoje, né, dentro das salas de aula, né, no sentido mais amplo, a disciplina é um modelo de organização dos currículos e um modo de procedimento para formar os alunos, moldando-os hoje para o convívio numa sociedade, inclusive e muito também para a preparação para o trabalho. Embora esses procedimentos de fragmentação tenham se iniciado nas universidades, né, substituindo o antigo, né, como eu disse, trívio e quádrio, em torno dos quais, né, se organizava, como eu disse, as universidades medievais, né, esse procedimento, né, de fragmentação que substituiu esses tipos de currículo, né, até o surgimento das ciências modernas, né, autônomas, né, que separavam a fé e a razão, ele foi aplicado, né, ao ensino básico e vem sendo estendido para toda a população, né, numa forma, né, de formar aí novos trabalhadores para o mercado de trabalho, né. E aí, né, depois que o trívio e o quádruplo foram substituídos, né, a gente vai trabalhar isso de forma mais detalhada na próxima aula, né, o currículo, né, a partir da Idade Média, né, com o advindo, né, das atividades fabris após, né, a Idade Média, ele vem aí, né, no sentido, né, de fazer com que, né, o ensino auxiliasse, né, na produção de mão de obra adequada para a atividade fabril, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que, à medida, né, que o tempo vai passando, como eu disse, vão se reorganizando as formas, né, de definição do que é necessário ensinar, do que é necessário aprender para atender uma determinada atividade, né, da sociedade naquele momento. Então, a partir, como eu disse, né, do desenvolvimento das fábricas, né, a proposta, né, de currículo, do que vai ser ensinado, né, da sua organização, dos seus conteúdos, ela passa a ter o olhar para atender, né, as fábricas, ao desenvolvimento do mundo, né, e aí eu preciso formar pessoas para isso. Então, a gente volta lá no início da epistemologia, né, que a gente pensou, né, a quem esse currículo está servindo, né? Como esse conhecimento está sendo transmitido, né, para servir a quem e a o que, né? Então, a gente lembra dessa questão de como modifica, né, a forma de organização do currículo, os conteúdos a serem aprendidos da Idade Média para a atividade fabril, e depois, principalmente, quando muda, quando, por exemplo, a gente chega na idade, né, que a gente chama de idade moderna, né, como a pedagogia moderna muda esse perfil de currículo no sentido de fazer da escola um lugar onde cada um aprenda a ser disciplinado e observando pontualmente aquilo que lhe ordena, né, no sentido aí de harmonizar os seres humanos, né, no sentido, no conceito mesmo de formatação, né, para que o indivíduo seja disciplinado, né, a viver e atuar nas formas tipicamente modernas, né, do mundo atual. Então, aí, né, já na sociedade moderna, né, o currículo, ele reproduz aí a mentalidade, né, classificatória de saberes, né, e faz com que os indivíduos, né, através das disciplinas, assimilem, né, suas funções sociais, né, a visão mecanicista do mundo, né, e como ele deve, né, desenvolver seu papel dentro de determinado extrato ali social. Nesse sentido, o currículo se torna, né, estruturador da subjetividade, faz com que, né, os estudantes, né, os escolares, introjetem agora na idade moderna a convicção de que o saber
é disciplinar e que existem, né, tempos, espaços e lugares estabelecidos para cada pessoa e cada indivíduo, né? Então, a palavra disciplina, nesse momento, né, traz aí critérios e limites, né, que discriminam entre o que deve estar dentro e o que deve estar fora, o que não pode e o que não pode, o que deve e que não deve se fazer nessa sociedade moderna, né? Referindo-se ao comportamento humano no sentido de demarcar o lugar apropriado, né, de cada sujeito, né, onde ele deve atuar ou não. Assim, né, o currículo escolar, né, como eu disse, na pedagogia moderna, busca fazer da escola um lugar onde cada um aprenda a ser igualmente disciplinado, né, e funciona aí como um dispositivo de formador das subjetividades tipicamente modernas, né. Então, a gente observa que o currículo é uma prática instável, né, e sujeita a todo tipo de disputa. Ele não é neutro, como a gente vive, conforme cada etapa, né, de desenvolvimento da sociedade humana, né, ele serve para transmitir conhecimento aos indivíduos da época, conforme a necessidade da época, então ele não é neutro, ele não é universal, né, em cada lugar ele funciona de uma forma, e ele também é, como a gente vai ver mais para frente, resultados de embates, né, de cada época, a fim de formar determinados sujeitos. Então, por isso, a gente vê a necessidade da gente trabalhar a epistemologia e o currículo juntos, né? Por que determinado conhecimento, né, foi produzido, como eu disse, porque ele não é neutro, porque ele serve a cada época, né? A quem e a serviço de quem, né, ele está aí disponível, né? Então, o currículo, né, como eu disse, é uma prática de iniciação, né, muitas vezes estável e sujeita a todo tipo de disputa. Isso é assim porque ele é resultado, né, das escolhas que uma geração faz diante de um repertório cultural, né, visando a transmissão e a continuidade geracional e a formar pessoas para servirem àquela sociedade da época, né. Então, o currículo, né, nessa dimensão aí de comunicação, de transmissão, de continuidade, né, de conhecimento da geração, né, é como se fosse um sistema de mensagem, né, das tradições, né. E aí a gente pode fazê-lo, andá-lo junto com a epistemologia, no sentido quando a gente pensa, né, é, por exemplo, né, na conjuntura em que vivemos, né, vamos trazer para os dias de hoje, né, essa questão do currículo aí, como eu disse, né, servindo aí como transmissão de conhecimento, né, de mensagens, de tradições, né, e a serviço, né, de formar o cidadão para determinada época, servir a determinada época. Por exemplo, a gente pode pensar nisso hoje, por exemplo, na nossa conjuntura educacional brasileira, como a gente sabe, né, que existem propostas aí no Congresso, né, de intervenção no currículo escolar brasileiro, como, por exemplo, né, relacionados à disciplina de ensino religioso, né? A gente sabe aí que existem propostas, né, de intervenção, né, para que haja introdução de conteúdos sobre o criacionismo ligados, né, especificamente à disciplina de ensino religioso, né? E aí a gente, né, pensa a respeito disso, né? A quem serve, né, essa necessidade de mudança do currículo, né, para se pensar, por exemplo, no ensino religioso através, né, de conteúdos relacionados ao criacionismo. Por exemplo, a implementação né, da nova base nacional curricular, né, unificando aí o currículo do Brasil todo, um país gigantesco que tem características muito diferentes conforme determinada região, né, ou estado, né? A quem serviu, né? O que está por detrás, né, dessa organização e a quem nós estamos quem nós estamos querendo formar, unificando essa base nacional, né?
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o planejamento curricular brasileiro, né, ele sofre, né, conforme necessidade do tempo, né, discussões sobre suas características, o que vai ser implementado, o que não vai ser implementado. Então, o estudo, né, do que está por detrás, né, se faz relevante nesse sentido, né, a gente pensar, né, por que determinada disciplina, em algum momento, ela foi elencada como algo muito necessário e fez parte do currículo, e em outro momento ela deixou de ser, né? Então, a gente precisa pensar, né, nesse agrupamento aí dos componentes curriculares, né? Porque eles, em algum momento, eles servem, em outros momentos, eles não servem, né? Então, outro exemplo também prático que a gente pode trazer, né? Por exemplo, em relação ao agrupamento dos componentes curriculares do ensino médio, por exemplo, por áreas de conhecimento. Inicialmente, né, essas áreas do conhecimento, esse agrupamento surgiu em 1998, lá com a resolução do Conselho Nacional de Educação, no qual, nesse documento, né, a gente tinha um agrupamento de disciplinas em 3 áreas, né, que seriam, né, hoje, trazendo para hoje, as linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e as ciências humanas e suas tecnologias, né. Esse vocabulário aí de 3 áreas, ele foi mantido nos documentos, né, preparatórios dos parâmetros curriculares, né, e, na época, a justificativa ali apresentada era que a organização por 3 áreas tem como base a reunião daqueles conhecimentos que compartilhavam objetos de estudo e, portanto, né, mais facilmente se comunicariam, criando condições para que a prática escolar se desenvolvesse, né, numa perspectiva mais interdisciplinar. Na época, né, o legislador usava o conceito de conhecimento que compartilhavam objetos de estudo, como eu disse, né, e deduzia, né, de um tal compartilhamento que facilitava a comunicação entre os diversos conhecimentos. Aí, posteriormente, né, no documento preparatório dos parâmetros curriculares, né, assinado pela conselheira à época, né, que foi a Guiomar Nano de Mello, a gente encontra ali a justificativa para a presença da matemática junto com as ciências da natureza na época. E aí, né, a ideia, né, da conselheira era que, né, era a ideia de juntar a matemática com a ciência da natureza era retirar a matemática do isolamento didático em que tradicionalmente ela se confinava, né, no contexto escolar. Aí, né, com a criação dos parâmetros, 11 anos depois, né, a matemática, né, volta hoje a ser uma área à parte, né? Então, né, por que que os documentos, né, promovem isso, né? O isolamento, hora da matemática, outra matemática, né, aliada, né, aos estudos das ciências da natureza, né? Então, o que a gente, né, busca pensar quando a gente traz, por exemplo, esse exemplo, né? O que a gente, né, observa, né, é que a matemática entra, a matemática sai, né, e a gente não tem muito esclarecimento de como isso funciona, né, por quê? Então, né, a epistemologia, né, a análise, né, de por que essas disciplinas entram e saem, fazem parte de um grupo ou não, né, traz para nós essa necessidade de pensar o que está por detrás de uma teoria, de um conhecimento, o que está por detrás da política, né, que faz com que esse conteúdo seja trabalhado isolado ou aliado a outros conteúdos, isolado ou trabalhado interdisciplinarmente, né? Então, a gente, mais uma vez, né, observa aí a necessidade de trabalhar a epistemologia aliada ao currículo, no sentido aí de visualizar, né, essa não neutralidade, né, os embates que se põem em cada época, né, como eu disse anteriormente, né, que tipo de sujeito eu necessito formar, né, a quem e para que, né, a escola está servindo. Então, a nossa disciplina, né, vai passar um pouco por esses caminhos, né, a gente vai trabalhar
agora mais para frente, conhecendo a história, né, das teorias do currículo, né, na próxima aula, vendo aí como em cada época, né, ele serviu a determinada forma de construção e transmissão do conhecimento, como em cada época ele serviu para formar determinados sujeitos. Depois a gente vai passar um pouco sobre, né, o avanço, né, da interdisciplinaridade, e nós vamos conversando aí um pouco mais sobre epistemologia e currículo. Eu aguardo vocês na próxima aula e agradeço, né, a atenção, a presença de todos. Até a próxima, um abraço e obrigada.